Olá, vamos continuar a falar do benefício de auxílio inclusão, porque além de conhecer os requisitos para a concessão dele, você também precisa saber algumas regrinhas que a nova lei adicionou, acrescentou na lei orgânica, tá? E que podem realmente trazer alguns conteúdos para a sua prova. Na aula de hoje, então, a gente complementa o estudo do auxílio inclusão, trazendo essas regrinhas que foram incluídas, né, que são novidade dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Apenas para relembrar um pouquinho do conteúdo da aula anterior, eu quero trazer para vocês no nosso material quais são, então, os requisitos para a concessão do auxílio inclusão que eu tinha colocado no quadro na aula anterior e agora eu vou fazer a leitura juntamente com vocês porque vocês já os conhecem. Olha só. Assim, pessoal, os requisitos para a concessão do auxílio inclusão são: primeiro requisito, ser portador de deficiência moderada ou grave. Isso é importante, tá? Somente os portadores de deficiência moderada ou grave é que podem receber o auxílio inclusão. Questão de prova, tá? Eu consigo visualizar, inclusive, uma banca pedindo, né? Se o portador de deficiência leve poderia receber o auxílio inclusão. E a resposta é negativa, não pode, tá? Além disso, ele tem que ter a inscrição atualizada no chamado CAD único, aquele cadastro do governo federal das famílias hipossuficientes para a percepção de benefícios do governo, tá? Então, ele tem que ter a inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. Outro requisito é ter inscrição regular no CPF. Lembrando que esses dois requisitos também são requisitos exigidos para a concessão do BPC-LOAS, né? Mas além disso, ele tem que atender aos critérios de manutenção do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para acesso ao benefício. Qual é o parâmetro, gente? A renda familiar mensal per capita tem que ser inferior, aliás, igual ou inferior, né? Melhor dizendo, a 1/4 do salário mínimo vigente, tá? Então, essa é a regra, esse é o critério relativo à renda familiar mensal per capita exigida para acesso ao BPC, que é o outro benefício da assistência social. Olha só, para fins de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, né, que é o artigo que traz os requisitos, o artigo 26A da Lei Orgânica, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. E também serão excluídas as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Por que eu trouxe isso já? Eu vou retomar esse conteúdo mais para frente, mas vejam, quando eu disse a vocês na aula anterior, e estou repetindo agora, que para receber o auxílio inclusão, a pessoa precisa, né, ou estar recebendo o BPC, ou ter recebido o BPC nos últimos 5 anos anteriores ao início do exercício da atividade remunerada, e que essa pessoa pode exercer uma atividade remunerada de até R$ 2.100, muda tudo de figura. Porque como que a gente vai exigir que ele atenda aos critérios de miserabilidade se agora ele tem uma renda? Vejam, eu vou colocar no quadro para que vocês entendam e compreendam como isso funciona exatamente. Nós temos uma regrinha do LOAS de que a renda familiar per capita tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Beleza. A pessoa se enquadrava nessa renda. Ora, ela recebia o LOAS, o BPC, eu vou colocar o BPC para a gente não se confundir, né? Ela recebia o BPC-LOAS, portanto, a renda familiar per capita era inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas agora, essa mesma pessoa passou a receber R$ 2.200 por mês porque ele está exercendo uma atividade remunerada. E aí?
se além desse critério de que a pessoa precisa exercer uma atividade remunerada de até R$ 2.200, que são 2 salários mínimos hoje, ela precisa atender às regras de 1/4 do salário mínimo. São requisitos cumulativos, eu coloquei no quadro para vocês na aula anterior. Como que ela vai preencher esses requisitos se agora ela ganha mais dinheiro? Esse dinheiro vai entrar no cálculo, gente? Esse dinheiro vai entrar no cálculo da renda familiar per capita? Aí não faz sentido a gente ter essa lei, né? Então o legislador vem e fala o seguinte: esse valor aqui, ó, que ele recebe e que pode ser de até 2 salários mínimos, não integra o cálculo da renda familiar per capita. Porque se a gente não tivesse essa orientação na lei, obviamente que alguém que passa a receber R$ 2.200 por mês, obviamente que a família, o grupo familiar, vai ter uma renda mensal, uma renda per capita maior. E aí ele poderia deixar de preencher esse requisito. Então, quando o legislador estabelece que continua sendo um requisito que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, ele também precisa dizer que essa nova remuneração, esse novo rendimento do deficiente não vai integrar esse cálculo, porque se integrasse, muito poucas pessoas teriam condições de receber o auxílio inclusão, não é mesmo? Então, por isso que eu coloquei aqui, como requisito do auxílio inclusão, ele deve atender aos critérios de manutenção do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita. Mas, para fins de cálculo da renda familiar per capita, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo deficiente em decorrência do exercício da atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e ainda as rendas oriundas de rendimentos decorrentes de um estágio supervisionado e de um estágio de aprendizagem. Então a gente exclui essas rendas do cálculo da renda familiar per capita, justamente para não inviabilizar a concessão do auxílio inclusão. Entenderam, gente? Conteúdo complexo, mas eu acredito que você já conseguiu captar a essência disso. Eu vou voltar a falar disso quando apresentar essa disposição relativa à não integração desse valor no cálculo. Daqui a pouquinho vou retomar esse assunto, tá? Mas ainda estamos vendo os critérios, tá? Então, os requisitos são todos esses 4 e, cumulativamente, o beneficiário do auxílio inclusão deve estar vivenciando a seguinte situação: deve estar recebendo o BPC-LOAS e passar a exercer uma atividade que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do RGPS ou como filiado a regime próprio de previdência, tá? Além desse caso, já tratei disso com vocês, o auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1 do caput desse artigo, mediante requerimento e sem retroatividade. Gente, isso aqui também é motivo de questão de prova, tá? O examinador pode dizer que retroage, gente, mas não retroage, tá bom? Sem retroatividade, ele pode ainda receber o auxílio inclusão, desde que, o benefício será concedido ao beneficiário que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenha tido esse benefício suspenso em razão do início da atividade remunerada, conforme o artigo 21A desta lei. Então, cumulativamente, deve observar esses requisitos para receber o auxílio inclusão. Gente, sobre o valor, presta atenção. Aliás, não vou falar do valor ainda, vou falar da exclusão para o cálculo da renda familiar mensal, tá? Mais adiante eu falo do valor do auxílio inclusão. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita
para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Gente, é muito comum na prática termos mais de uma pessoa deficiente na mesma família. Porque questões de genética. Eu já vi vários casos de que um casal tem 2 filhos com deficiente recebendo BPC-LOAS, com deficiência, né? Ou outras situações em que existe um beneficiário de BPC-LOAS no mesmo grupo familiar. Pode ser um idoso maior de 65 anos. O que importa para nós é o seguinte. Veja, eu estou dizendo que você que recebe o benefício de prestação continuada, um benefício assistencial de um salário mínimo, você pode sair dessa situação, receber uma remuneração pelo exercício de uma atividade numa empresa e, além disso, cumulativamente, receber o auxílio inclusão. Ponto. Essa é a novidade. Mas essa pessoa vai pensar o seguinte: se eu passar a receber um valor de remuneração mensal e ainda receber um auxílio inclusão de R$550, que é meio salário mínimo, o meu avô, que está no mesmo grupo familiar e que também recebe o BPC-LOAS, ele vai ter o benefício dele revisto. Porque a renda do grupo familiar, obviamente, vai subir. E ele poderia pensar isso, né? E isso poderia ser um óbice para ele decidir trabalhar. Então, o que o governo diz? O governo diz o seguinte: calma aí, se tiver outra pessoa na sua família recebendo o BPC-LOAS, quando a gente for fazer o cálculo do valor da renda familiar per capita, nós não vamos considerar também o valor de auxílio inclusão que você está recebendo. Então, a gente exclui do cálculo da renda familiar per capita para o benefício de outra pessoa nesse mesmo grupo familiar. Porque senão também inviabilizaria a percepção do BPC pelo outro integrante do grupo familiar. Então é isso que a lei diz. Vejam só, o valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Podemos ter 2 deficientes recebendo auxílio inclusão no mesmo grupo familiar e esse valor não será incluído para fins de cálculo da renda familiar mensal per capita, certo? E vejam, além disso, o valor do auxílio inclusão e o da remuneração, que é de até 2 salários mínimos, o valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita para fins de manutenção de BPC concedido a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Então a gente vai excluir, né, tanto o auxílio inclusão como o valor da remuneração mensal do beneficiário quando houver a necessidade de fazer o cálculo para outro membro do grupo familiar. Sobre o valor do benefício, gente, já disse a vocês, o auxílio inclusão será devido a contar da data do requerimento administrativo e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Atenção! Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do BPC-LOAS, né? Então vejam, esse benefício é de meio salário mínimo, 50% do valor do BPC, né? E quando ele pede o auxílio inclusão, ele autoriza a suspensão do BPC. Ora, não pode receber os 2 cumulativamente, né? Então, se ele está recebendo o BPC e quer receber o auxílio inclusão, ele autoriza a suspensão do benefício de prestação continuada. Mas veja, gente, não haverá o cancelamento do LOAS que ele recebia. Não haverá o cancelamento do benefício de prestação continuada que ele recebia, mas apenas a sua suspensão enquanto preenchidos os critérios para a percepção do auxílio inclusão. Aqui eu tenho mais uma garantia ao beneficiário do auxílio inclusão. Por quê? Ora,
Eu estava bem na minha casa, recebendo um salário mínimo do governo porque eu sou deficiente. Aí o governo resolve me pagar um auxílio inclusão, que é para eu começar a trabalhar e me incentivar, né? Isso é um incentivo, beleza. Então eu topo, eu aceito a vaga de emprego, eu vou trabalhar de manhã e de tarde todos os dias, vou ganhar até 2 salários mínimos e cumulativamente vou ganhar R$550 do governo. Aí eu não me adapto. E depois de 3 meses trabalhando, a empresa me manda embora. Essa pessoa recebia um salário mínimo mensal garantido. Ela decide ir atrás de uma coisa nova e trabalhar e receber apenas meio salário mínimo a título de benefício. Essa pessoa dura apenas 3 meses no emprego. Não seria justo que, ao perder o emprego, automaticamente ela perderia o auxílio inclusão, porque não estaria exercendo uma atividade remunerada? Não seria justo que ela não tivesse outra renda. Então, o que o legislador faz? Ele diz o seguinte, olha, você começa a receber o auxílio inclusão, porque está trabalhando, e esse BPC que você recebia antes, ele fica suspenso, ele fica ali. Eu não vou cancelar esse BPC, ele fica aqui, só esperando. Não deu certo a atividade remunerada, você foi demitido, então a gente vai reconceder, não, qual é a palavra certa? A gente vai reativar esse BPC que estava suspenso. Olha só que importante isso. A gente não cancela o BPC, a gente suspende para que, ao acontecer algo como uma demissão dessa atividade remunerada, a pessoa possa voltar a receber esse benefício que estava suspenso. Bacana? Questão de prova, né? Consigo imaginar uma questão bem assim. Ao receber o auxílio inclusão, o benefício de prestação continuada que a pessoa recebia será cancelado, certo ou errado? Errado! Não há o cancelamento, há apenas a suspensão. O benefício fica aqui, suspenso, até que possa acontecer algo com essa pessoa e ela tenha que receber de novo o benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Importante isso, né, pessoal? Vamos adiante. Vamos falar de inacumulabilidade. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, obviamente, né? A pessoa não vai receber os dois, ela vai trocar um pelo outro, certo? Não pode ser acumulado com o pagamento de prestações a título de aposentadoria, pensões, benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência e também não pode ser acumulado com o seguro-desemprego. Nesses 3 momentos aqui é que a gente tem as hipóteses de inacumulabilidade do auxílio inclusão. Não acumula com BPC-LOAS, não acumula com aposentadoria, pensão ou benefício por incapacidade e nem com seguro-desemprego, tá? E sobre a cessação do pagamento, vejam lá, o pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada. Ora, se ele deixar de atender os critérios de manutenção do BPC que ele recebia, significa que ele não tem mais deficiência, né? Ele não tem mais os impedimentos de longo prazo ou não preenche, né? A hipossuficiência, não preenche o critério de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Se acontecer isso, então, o pagamento do auxílio inclusão vai cessar. Além disso, vai cessar o pagamento do auxílio inclusão se ele deixar de atender aos critérios de concessão. Por exemplo, pessoal, tá ganhando mais de 2 salários mínimos. Ou então ele parou de exercer atividade remunerada.
tá? Que também é um critério para concessão do auxílio inclusão. Parágrafo único, gente. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Então, a gente tem aqui uma orientação legislativa, né, de que o próprio Poder Executivo vai estabelecer a forma, né, de verificação da manutenção e também do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Gente, o auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição. Óbvio, ele é um benefício assistencial e ele não gera direito a pagamento de abono anual. Então, não tem abono anual decorrente do auxílio inclusão, gente. Vejam, compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio inclusão e ao INSS a operacionalização e o pagamento. Gente, questão de concurso, tá? Cuidado com isso. Ministério da Cidadania é quem vai gerir. O INSS apenas vai operacionalizar, verificar o preenchimento dos requisitos e fazer o pagamento, tá certo? Mas o Ministério da Cidadania é que vai gerir o auxílio inclusão. Grava isso porque algo me diz que pode cair na sua prova, tá bom? As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Isso é importante. De onde vem o valor para pagar o auxílio inclusão, né? Orçamento do Ministério da Cidadania, tá? O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio inclusão, de que trata o artigo 26A, com as dotações orçamentárias existentes. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação do mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos da Constituição. No prazo de 10 anos, contados da publicação desta seção que trata do auxílio inclusão, será promovida a revisão do auxílio inclusão com vistas a seu aprimoramento e ampliação. Olha que bacana, a própria lei estabelece um prazo mínimo para que sejam revistas essas regras de forma a aprimorar e a aumentar a inclusão social decorrente desse benefício. Bom, né, pessoal? Eu sou fã do auxílio inclusão, eu gosto de falar sobre ele porque eu acho que foi realmente uma decisão acertada do governo federal, tanto para o deficiente como também para a economia, para realmente aí ter uma gestão melhor dos recursos públicos nesse ponto. Minha opinião pessoal, certo? Muito bem, na próxima aula a gente se encontra. Um grande abraço, até lá!